Bom dia. Então, continuando a aula e encerrando a primeira parte do curso sobre a narrativa clássica grega, eu quero terminar a aula de hoje apresentando fazendo algumas relações entre essa epopeia, a epopeia clássica, a Ilíada e a Odisseia, essa forma clássica de narrativa com o mundo moderno, como eu disse para vocês, partindo da... Eu vou usar principalmente a Ilíada por conta do tema da guerra, usando o tema da guerra, mostrar a diferença, como essa narrativa clássica cria um ideal de herói, de personagem, de homem, né? Por contraste com o mundo moderno, né? A ideia dessa comparação qual é? Usando a Ilíada e o tema da guerra e me aproveitando de algumas passagens de alguns romances de guerra do século XX, apontar uma coisa que o Walter Benjamin, filósofo alemão e crítico literário, chamava de degradação da experiência. A gente vai ver isso melhor ao longo da aula, né? No sentido de que esse mundo em guerra, onde habitam os heróis homéricos, né? A despeito da guerra, é um mundo onde a timê, a honra, e o respeito à honra, e sobretudo o respeito à sabedoria que vem das tradições, como eu discuti nas aulas passadas aqui, é muito forte. Ou seja, mesmo em guerra, esses homens na Ilíada não abandonam em nenhum momento, né? Eles não abrem mão em nenhum momento daqueles princípios que os distinguem como homens superiores, né? Como nobres, como heróis, né? E a gente vai ver como isso é diferente na literatura moderna, né? Nessa relação entre a Ilíada e o mundo moderno, a primeira coisa que eu gostaria que vocês pensassem é que a Ilíada nos ensina, vejam, 2.700 anos depois do início da circulação literária, né? Ou seja, isso se deu mais ou menos entre 700 e 750 a.C., quando a Ilíada começa a circular literariamente. Então, 2.700 anos depois do início dessa circulação literária, a Ilíada nos ensina que a guerra nunca sai de moda, né? Ou seja, a guerra é um elemento fundamental da cultura humana, né? A civilização humana foi forjada, entre outras coisas, e infelizmente, sob os sólidos fundamentos da guerra, né? Se vocês duvidam disso, liguem a televisão e acompanhem o massacre que Israel está promovendo contra mulheres e crianças na Palestina há mais de um ano, né? Vejam os mortos e feridos e a destruição que a guerra da Ucrânia vem causando. Vejam a fronteira da Síria completamente destruída numa guerra civil que já dura mais de uma década e que sequer há números confiáveis acerca da quantidade de mortos nesse processo, né? O pano de fundo, né, o espaço, a atmosfera central da Ilíada é a guerra, e não é por acaso, né? A guerra, na origem, lá na história remota desses povos, está a conquista pela guerra, a luta, a disputa pela honra, pelo poder, pelas fronteiras, pela colonização de outros povos e outras regiões. Não se esqueçam, né? Não é por acaso que a Ilíada é um poema sobre uma expedição bélica, sobre uma expedição de guerra, de uma aliança militar
de uma aliança militar de diferentes cidades gregas contra Troia, né? Por que é preciso levar isso em consideração? Porque a história do estabelecimento dos gregos no Mediterrâneo, a história da colonização do Mediterrâneo pelos gregos é a história da guerra e da conquista, né? De certo modo, essas narrativas homéricas remetem a esse passado grego em que nômades eles começam a chegar à região do Mediterrâneo e passam a conquistar por aproximação ou pelas armas, né, outras culturas e outros povos, né? Então, vejam, a narrativa fundadora de uma literatura, só é uma narrativa de guerra, como no caso da Ilíada, se a própria história, se a guerra estiver enraizada, for importante na própria história dessa cultura. Como eu acabei de dizer, ela era para os gregos, né? Se, como a gente viu nas primeiras aulas, né, nós narramos para fixar experiências, para cristalizar experiências, se nós narramos até cotidianamente, né, de um ponto de vista, digamos assim, psicológico, se nós narramos, se nós contamos aspectos da nossa vida e das nossas vivências para o outro, né, é porque nós buscamos fixar, estabelecer, cristalizar experiências, ou seja, deduzir, como eu disse aqui nas primeiras aulas, da massa dos acontecimentos cotidianos com os quais nós estamos envolvidos, aqueles que de alguma maneira são mais importantes, aqueles que são dignos de lembrança, aqueles acontecimentos que de alguma forma nos marcam como uma forma de aprendizado, seja pelo sucesso, pela conquista, seja pela dor, pelo sofrimento, né? Então, assim, nós narramos para fixar as nossas experiências, para tornar as nossas experiências inteligíveis, ou seja, compreensíveis do ponto de vista racional, porque há muitas coisas há muitas vivências que no instante em que nós a vivemos, nós estamos confundidos pela carga emocional que essas vivências trazem consigo. E as emoções, as paixões, como a gente vem discutindo aqui, sobretudo em relação ao Aquiles, as paixões são más conselheiras, né? As paixões turvam o nosso entendimento sobre as coisas. Então, assim, enquanto tomados pela emoção das vivências, né? Essas vivências não são inteligíveis, elas não são compreensíveis racionalmente. Então, nós narramos até para tornar algumas das nossas vivências inteligíveis, para que elas possam ser partilhadas com os outros, divididas, né? Vocês podem se perguntar por quê? Eu sei lá, porque é uma necessidade humana de se dizer quem é, de se partilhar com o outro, de se dividir, porque não é só uma necessidade humana, é um imperativo filosófico, né? O que isso significa? Do ponto de vista filosófico, do ponto de vista do ser, o eu se constitui pela alteridade, pelo encontro com o outro, né? Vejam, como sugere o Sartre, né? Eu não posso, não há nada que eu possa saber sobre mim sem o amparo do olhar do outro, sem o que o outro me devolve sobre mim mesmo, né? Essa relação entre a ipseidade e a alteridade, entre eu e o outro, é uma relação fundamental da nossa vida. Consequentemente, é uma das razões pelas quais nós não conseguimos evitar o gesto de nos narrarmos, né? Ou nós nos contamos para os outros, né? Porque é uma forma, inclusive, de tentarmos ajustar a nossa versão de nós mesmos à percepção que o outro tem da gente, né? Vejam, essas questões todas são demandas, né? São necessidades, no fim, da nossa própria psique, né? Da
da nossa própria vida interior, né? Tá claro isso? Notem que eu estou voltando ao assunto das primeiras aulas de propósito, porque a gente está encerrando essa primeira parte do curso sobre narrativa clássica, né? Então, assim, se nós narramos para isso, faz sentido que a primeira grande narrativa ocidental tenha como pano de fundo a guerra, né? Não só porque a guerra é uma das mais antigas experiências humanas, uma das mais antigas vivências humanas, uma das mais antigas realizações humanas, né? Eu não sei se vocês já assistiram o filme 2001, Uma Odisseia no Espaço, do Stanley Kubrick. Se vocês não assistiram, assistam, né? Porque eu recomendo que vocês vejam, sobretudo, o começo do filme. No começo do filme, né, a gente tem uma série de grandes primatas, né? Peludos, né? Primatas mesmo, que já lembram, né? Já lembram uma figura humana. Eles já ficam sobre as duas pernas, né? E etc. Mas são primatas, parecem grandes gorilas, né? Ou seja, a ideia de que se está em algum lugar ali do passado remoto da evolução humana, né? Na abertura do filme. E é uma espécie de isso é um lugar meio árido, né? Rochoso, e esses primatas estão ali ao som do prelúdio do Assim Falou Zaratustra, do Richard Strauss, né? Essa é a abertura do filme, e esses primatas começam a disputar entre si uma ossada, né? um grande fêmur, né? Que eles encontram ali, e eles começam a disputar essa ossada, né? E até que um deles atinge o outro com o osso, ferindo fatalmente o outro. E nesse exato instante a gente vê nas expressões e nos gestos desse primata, né, essa coisa do Arquimedes, sabem, do Eureka. Acabei de descobrir um potencial para essa coisa que eu não sabia que essa coisa tem. A ironia na abertura do 2001, Uma Odisseia no Espaço, é essa sugestão de que a primeira grande descoberta do nosso passado primitivo, né, do nosso passado primata, é justamente um instrumento de guerra, né? É justamente uma arma, né? E termina, claro, com o descobridor dessa potência destrutiva da ossada, né? Se impondo sobre os outros do grupo, né? Se impondo pela força sobre os outros do grupo, até que se lança o osso para cima e ele progressivamente se converte na espaçonave, onde se passa toda a história do 2001, Uma Odisseia no Espaço, né? E depois a gente vai descobrir ao longo do filme que há um outro instrumento humano, um outro instrumento agora desenvolvido pelo homem, vai se voltar contra o próprio homem, quando o computador da espaçonave, uma inteligência artificial chamada de HAL 9000, toma o controle da missão e passa a exercer sua autoridade, seu poder sobre os astronautas, né? É um filme muito interessante do Stanley Kubrick, né? Mas assim, se forem assistir, não vão ao filme esperando grandes emoções, grandes ações, grandes acontecimentos, né? A maior ação do filme é o começo lá, os macacos brigando por conta daquele osso. Depois nós temos uma fotografia muito bonita e uma história lentíssima, né? Muito lenta mesmo. O filme deve ter quase 3 horas de duração. Mas é muito bonito, assim, e tem coisas muito transgressoras para o cinema, né? Sequências inteiras sem som, por exemplo, o que no cinema, a sequência que eles estão fora da espaçonave
é sempre sem som, sem ruído, né? Mas para o cinema, não sei se vocês sabem, essas coisas são sempre um problema, né? Muito tempo sem som, muito tempo sem imagem, tal, gera uma espécie de desconforto no espectador, que eu acho que é isso mesmo, claro, que o público está buscando, né? Mas vejam, o 2001, Uma Odisseia no Espaço, o começo do filme aponta para isso que eu estou dizendo aqui, né? Não é por acaso que, se nós narramos para fixar as nossas experiências, não é ocasional que a Ilíada, né? Não é ocasional que a primeira narrativa ocidental surja da experiência da guerra, uma das mais antigas experiências humanas, né? E o que nos interessa aqui nessa discussão é que no mundo clássico, no mundo homérico, que eu venho chamando aqui nas aulas de mundo heróico, né? No mundo heróico, mesmo a experiência da guerra é regulada, como eu venho insistindo com vocês, pelos ideais de nobreza, né? A nobreza de caráter, a nobreza das ações, a nobreza dos feitos, a nobreza das realizações, né? A coragem, a bravura, a valentia, mas também a compreensão, a capacidade de debate, né? O entendimento, o uso da razão como uma maneira de tentar solucionar conflitos. Não se esqueçam que a Assembleia, é curioso, a Assembleia que dá origem ao conflito na Ilíada, ela tem como finalidade justamente resolver um conflito, né? É que a gente é surpreendido com o fato de que ela resolve mas cria outro ainda maior, né? A saída do Aquiles da guerra, né? Mas vejam, no mundo clássico, nesse mundo heróico da narrativa homérica, né? Esses homens, esses guerreiros, apesar de estarem ali em conflito, apesar de matarem, porque é isso que eles estão fazendo ali, né? São emissários da morte, são mensageiros da morte, né? Matam pelas suas próprias lanças, pelas suas próprias espadas, né? Ainda assim, a relação entre esses homens, inclusive entre gregos e troianos, é uma relação mediada. É uma relação mediada por certos ideais dos quais eles não abrem mão, né? Por exemplo, o respeito pelo cadáver vencido. Você vence um guerreiro, você o mata, você o despoja das suas armas como uma conquista, como um prêmio, inclusive que serve como reconhecimento da sua superioridade em relação a esse herói que você venceu e matou. Mas o cadáver é protegido, né? O cadáver é protegido para que ele seja restituído, né? Para que ele seja restituído aos seus, para que ele tenha o direito a uma justa celebração fúnebre, né? Para que as tradições que envolvem o culto, a celebração e os ritos em relação à morte se realizem, né? Tradições muito antigas, tradições muito arcaicas, tradições que nascem justamente das vivências cotidianas, como eu vinha explicando aqui, né? No mundo moderno, esses ideais aristocráticos de nobreza, conquista, fama, glória, que moviam aqueles guerreiros na Ilíada, desaparecem, né? Na realidade, no espaço do mundo moderno, né? Na dinâmica da vida moderna, não há mais espaço para esses valores elevados, né? Para esses grandes valores distintivos, por uma série de razões, né? A primeira delas talvez seja pelo próprio modo como a vida social está organizada no mundo moderno, né?
como eu venho discutindo com vocês aqui, na Ilíada e na Odisseia, a vida social, né? A vida social está baseada numa experiência comunitária. Ou seja, esses homens vivem dentro de uma comunidade rigidamente fechada. E não só uma comunidade fechada, mas uma comunidade fechada e homogênea em termos de valores e distinções. O que isso significa? Todos esses homens partilham os mesmos valores. Todos esses homens partilham, né, das mesmas tradições. Todos esses homens respeitam as mesmas tradições e buscam os mesmos valores, né? No mundo moderno, essa forma de vida, a forma de organização social, isso que nós chamamos de sociedade, já começa por nos colocar numa situação muito complicada, que é nós convivemos com uma infinidade de pessoas, nós convivemos com a ideia de que somos indivíduos, ou seja, nós habitamos um mundo junto com outros indivíduos, mas nós preservamos a nossa individualidade mesmo nesse mundo público, coletivo. Então, assim, nós vivemos num mundo comum, mas nós não entendemos que o mundo comum é um mundo homogêneo, ou seja, um mundo onde nós todos somos iguais de fato e partilhamos os mesmos valores. Por que nós não entendemos isso? Porque a afirmação do individualismo é tão poderosa que essa ideia burguesa de que nós somos indivíduos nos aparta da experiência coletiva dentro da sociedade. Vejam, onde já se viu, você agora vem com essa conversa e quer dizer que eu sou igual esse cara que mora na rua e depende da caridade alheia para tomar sopa, tal, né? É disso que eu estou falando. O individualismo, a ideia burguesa de que nós preservamos, mesmo diante da vida pública, que nós preservamos nossa individualidade e até que nós temos de lutar por nossa individualidade, faz com que nós não nos reconheçamos numa experiência coletiva verdadeira, né? Vejam, sei lá, vocês trabalham, o cara trabalha numa grande empresa, numa grande indústria. Eventualmente ele pode até fazer um ou outro amigo próximo ali, mas se ele trabalha com 1000 pessoas, são 998 desconhecidos que ele tem ali, né? Nem ali naquele espaço ele consegue se congregar efetivamente com os outros. Talvez uma das razões pelas quais na sociedade moderna, né, esses ideais de nobreza, de glória, de distinção, de honradez que moviam os heróis clássicos, desaparece porque a própria forma de organização da vida social mudou radicalmente, né? Na Ilíada, os gregos formam uma pequena comunidade de homens diretamente ligados e completamente dependentes uns dos outros. Na vida social moderna, a gente tem um elemento que opera, digamos assim, como mediador das nossas relações e até das relações de necessidade, né, que as pessoas eventualmente tenham, né, que são as instituições. O Alain de Botton, um ensaísta suíço, ele tem um livro que eu gosto muito, que se chama Religião para Ateus, né? E ele usa um argumento muito bom no segundo capítulo do livro, que se chama Comunidade, onde ele vai discutir o modo como as sociedades modernas perderam o sentido de comunidade, de vida comunitária, ou seja, essa vida como na Ilíada, que iguala todos os homens em função dos mesmos interesses e dos mesmos valores. Ele diz que ele dá como exemplo a caridade nas sociedades modernas, né? Ou seja, o modo como nós atuamos em prol do outro, para ajudar o outro e o necessitado.
Como é que nós fazemos isso? Nós contamos que as instituições façam. Ele diz assim, por exemplo, o que nós fazemos? Nós doamos dinheiro, sei lá, para a Unicef, que vai cuidar das crianças lá na África e tal, e a gente pensa assim, bom, eu fiz minha parte. Veja, a gente não ajudou ninguém, a gente nem sabe quem são essas crianças, né? A não ser pelo que a gente vê nos comerciais, mas a gente tem essa ideia de que ao doar o dinheiro para a Unicef, por exemplo, uma instituição, assim como nós temos essa ideia de que ao contribuirmos com, sei lá, os grupos de caridade que fazem sopa e distribuem a sopa para os pobres todas as noites nas grandes cidades do Brasil, inclusive aqui em São José do Rio Preto, né? Se vocês andarem ali pela Badibacite, pela Alberto Andaló à noite, vocês vão ver as filas de pessoas necessitadas ali esperando a distribuição da sopa. Se a gente qual é a nossa ideia? Bom, eu colaboro sempre com os grupos de caridade que distribuem sopa, eu colaboro sempre com essas causas comunitárias, ou seja, a minha parte está feita, ainda que eu não tenha ajudado pessoalmente ninguém, ainda que eu não tenha empenhado o meu tempo e o tempo da minha vida nesse gesto. Vejam, na vida comunitária, os gregos não conhecem isso, né? Na vida comunitária, ou esses homens se ajudam uns aos outros, ou a comunidade se rompe, né? Ou vejam, se os navios pegam fogo, se os navios pegam fogo, eles não ligam para os bombeiros, não há bombeiros. Se eles não se mobilizarem e apagarem um incêndio, né, todo mundo fica sem os seus navios. Não existe essa experiência da individualidade moderna, essa que nos isola em nós mesmos, né? E a partir da qual nós insistimos em nos diferenciar completamente do outro, né? Tá claro isso, pessoal? Sim? Então veja, no mundo moderno, né? No mundo moderno, esses ideais aristocráticos de nobreza que a gente encontra na Ilíada desaparecem ou são substituídos, no caso da guerra, por essa amarga compreensão de que toda guerra não é mais do que a expressão sem rosto de interesses burocráticos. Pensem na guerra do ponto de vista moderno. O que um Estado faz? Uma burocracia de Estado faz? Ela entra em desacordo com uma outra burocracia de Estado. Quando a diplomacia não consegue resolver esse desacordo, parte-se para quê? Para a guerra. Mas quem é que luta? Pessoas que nunca se viram. Pessoas que, na verdade, os soldados são funcionários do Estado, né? Vejam, os soldados são funcionários do Estado, eles trabalham para o Estado. Logo, se o Estado os manda para uma guerra, eles não têm outra alternativa a não ser ir, né? Quer dizer, a gente pode até argumentar que tem sempre um idiota ou outro que luta por uma causa, que acredita nas bobagens que o Estado lhe diz e tal, né? Mas na maior parte dos casos, essas figuras não são outra coisa senão funcionários públicos da morte, né? Eles existem para isso, né? Então vejam, no mundo moderno, a guerra é compreendida como essa expressão sem rosto dos interesses burocráticos de Estado de um lado, e de outro lado, ela é a expressão da estupidez, do medo, da vergonha, da selvageria, da barbárie de homens que durante a guerra são acossados por uma violência que, no caso de muitos deles, eles sequer imaginavam que fosse possível sofrer ou cometer. Veja, não tem distinção, não tem elevação, não tem nobreza nenhuma na experiência moderna da guerra, né? Esses homens lutam. Esses homens não lutam em busca de um reconhecimento pessoal qualquer, inclusive porque
inclusive porque matar outras pessoas, né, não é bem uma forma de reconhecimento no mundo moderno, não é a melhor maneira de ser distinguido, né, no mundo moderno, a não ser, obviamente, por parte de uma sociedade, de certas sociedades, em que a cultura bélica é muito difundida, muito disseminada, como nos Estados Unidos, por exemplo. Então, tem sempre uns groselha, uns chupeta, que acha incrível, né? Que o cara foi para o Afeganistão, matou não sei quantos pobres, tal, né? Que jogaram bomba, né, na cabeça de não sei quantos miseráveis, destruíram prédios, porque isso a história da guerra, né? E essa guerra ultramoderna que nós temos hoje, ela ainda é mais covarde em termos de realização, né? Porque veja, o que os caras fazem? Os caras enviam um drone armado com mísseis, e um cara a 600 quilômetros de distância pilota esse drone sem tripulação, sem nenhum piloto, sem ninguém, né? Explode e mata 200, 300, 500, 600 pessoas num ataque, né? De uma vez. Um cara com um joystick, como se fosse um jogo de videogame, operando isso a 800 quilômetros de distância. Pergunta, onde é que está a honradez nisso? Né? Não é por acaso que os pilotos de drone não são publicamente mencionados nunca, né? Ninguém sabe quem são os caras que pilotam essas coisas. Vocês sabem por quê? Porque é indigno. É indigno realizar esse serviço. Não há mérito, não há honra nisso. Tá claro isso, pessoal? Vejam, esse é um aspecto, esse é um contraste, uma diferença entre o mundo heróico clássico grego e esse mundo, a experiência do homem na guerra nesse mundo moderno, né? No mundo moderno, essa guerra tecnológica, essa guerra de precisão, essa guerra de mísseis sendo enviados de navios a 50 quilômetros de distância dos alvos, uma guerra onde as pessoas onde os soldados quase não intervêm mais militarmente, né? Onde poderia ainda haver algum respeito pelo combate, digamos assim, isso também está desaparecendo em nome de uma tecnologia cada vez mais brutal e destrutiva, mas impessoal, né? Vejam, na Ilíada, nada na guerra na Ilíada é impessoal. Pensem no episódio de Glauco e Diomedes. Não há impessoalidade entre aqueles homens, né? Inclusive porque, vejam, dois guerreiros que emergem do meio daquele monte de soldados combatendo, ficam frente a frente, mas antes de se enfrentar, descobrem que estão ligados por laços de familiaridade, né? O Diomedes pergunta claramente para o Glauco, né? O Diomedes pergunta claramente para o Glauco, vejam, né? Quem és tu? Vejam, porém Glauco, filho de Hipóloco e o filho de Tideu encontraram-se no meio das duas hostes, desejosos de combater. E quando já estavam perto, avançando um contra o outro, o primeiro a falar foi Diomedes, excelente em auxílio, né? Lembra que eu falei para vocês, os que eles estão combatendo, vai um em direção ao outro. Isso acontece em outros momentos da Ilíada e de repente eles começam a conversar antes de se matar, né? Quem és tu, valentão, dentre os homens mortais? Lembrem-se, por exemplo, do momento em que Menelau vence um soldado troiano e o rapaz implora pela própria vida, dizendo que o pai dele é muito rico e pode pagar um grande resgate por ele ao Menelau, e o Menelau fica inclinado a aceitar e lhe poupa a vida.
E o irmão Agamenon chega e faz uma dura censura ao Menelau, dizendo assim: onde você está com a cabeça, né? O dinheiro desse homem não nos interessa. Quando nós tomarmos a cidade de Troia, nós vamos ganhar muito mais do que os prêmios e os resgates que esse jovem pode nos oferecer. Você deve matá-lo. E diante da hesitação do Menelau, ele mesmo mata, né? É o contrário da cena entre o Glauco e o Diomedes, porque eles desistem de lutar um contra o outro quando descobrem a própria história. Aí o Diomedes fala: quem és tu, valentão, dentre os homens mortais? Pois nunca antes te vi na peleja exaltadora de homens, porém agora sais muito à frente de todos os outros na tua audácia e aguardas a minha lança de longa sombra. Filho de o que, vejam, parece até uma falta de modéstia do Diomedes, mas a verdade é que o Glauco não tem muita chance numa luta mano a mano contra o Diomedes, né? Não é por acaso que ele é descrito como uma espécie de gigante Tídida, né? Um sujeito, é um filho de Tideu, é um sujeito muito alto, muito forte, né? E a gente sabe que ele é muito alto e muito forte, porque há um momento que o narrador homérico descreve o escudo dele, e você vê pela descrição que é uma coisa gigantesca, que ele usa inclusive como uma espécie de ariete, né? Para romper as falanges, os blocos de soldados troianos que avançam contra ele, né? Quem és tu, valentão, dentre os homens mortais? Pois antes nunca te vi na peleja exaltadora de homens, porém agora sais muito à frente de todos os outros na tua audácia e aguardas a minha lança de longa sombra. Filhos de infelizes são os que se opõem à minha força. Filhos de infelizes são os que se opõem à minha força. Mas se és um dos imortais que desceu do céu, não seria eu a combater contra os deuses celestiais. Por que isso? Porque o Diomedes está lutando, mas ele está com o cu na mão. Porque no final do canto 5, um pouco antes dessa cena, lá no final do canto 5, eles estão no meio da batalha, e é uma das batalhas mais mortíferas, porque o próprio Ares, o deus da guerra, está promovendo uma carnificina, dizimando os gregos, né? E o que Atena faz? Atena intervém na guerra, né? Atena intervém diretamente na guerra e leva Diomedes a ferir com a sua lança no abdômen o próprio deus Ares, a ferir gravemente Ares. E o mesmo Diomedes, que também por intervenção de Atena, tinha ferido dias antes Afrodite numa das mãos. Então ele estava avisado que era o strike 2. A terceira vez que ele se medisse com um deus e ferisse um deus, ele encontraria o seu próprio fim, né? No final do canto 5 é até muito engraçado, porque Ares vai lá para o Olimpo e ele é curado com ervas e plantas medicinais mágicas, né? Pelo deus médico. E aí ele senta ao lado de Zeus, né? Ele senta ao lado de Zeus, o pai dele, e passa a se queixar de Atena, né? Ele chama Atena de virgem desvairada e funesta, que faz só as vontades dela mesma, que desobedece às imposições que Zeus coloca, né? Ou seja, ele acusa Zeus de uma verdade, de que Atena é a filha predileta dele, né? E ele faz um longo discurso se queixando com Zeus, e Zeus responde para ele, né? Tu que és todas as coisas para todos os homens, não te lamentes aqui sentado. Dos deuses do Olimpo és para mim o mais odioso. Sempre te são gratos os conflitos, as guerras e as lutas. E essa passagem de Zeus
de Zeus dizendo isso para Ares, o próprio filho, é muito interessante, porque se vocês forem lá ao canto 1, nos versos 174 e 175, são literalmente as mesmas palavras que Agamenon diz para o Aquiles. A diferença é que o Agamenon diz que de todos os homens és para mim o mais odioso, né? Sempre te são gratos os conflitos, as guerras e as lutas. Aí a gente pensa assim, pô, narrador homérico, esse preguiçoso, fica repetindo coisas, né? Mas percebem que não é uma repetição ocasional? Zeus repete para Ares, o deus da guerra, as mesmas palavras que Agamenon diz ao Aquiles, o grande promotor da guerra, o grande herói da guerra, né? Vejam, é uma forma 6 cantos depois do narrador homérico reafirmar a potência guerreira do Aquiles. Com quem ele está sendo comparado? Com o próprio deus da guerra, né? Com o próprio Ares. Como ele está sendo comparado? Por meio da mesma caracterização, né? Assim como Agamenon é o líder dos homens, Zeus é o líder dos deuses. Assim como Agamenon chama o Aquiles, o maior dos guerreiros dos homens, né, de o mais odioso dos homens, porque é sempre grato, agradecido pelas lutas, pelos combates, pelas mortes e tal, Zeus também diz a mesma coisa para Ares, que é o maior deus guerreiro, né? Então vejam, essa repetição serve também como uma forma de distinguir muito tempo depois na narrativa e de reafirmar esse caráter semidivino do Aquiles, né? Ou seja, ele tem a mesma envergadura do próprio deus da guerra. Tá claro isso? Porque senão fica parecendo que o narrador homérico que é fácil narrar assim, né, copiando a si mesmo em diferentes momentos da narrativa, mas não é bem isso, né? Então o Diomedes estava jurado aí, e é por isso que o Diomedes diz aqui, né, para o Glauco, né, ele diz assim, olha, se és um dos imortais que desceu do céu, não seria eu a combater contra os deuses celestiais, nem mesmo o filho de Driante, o possante Licurgo. Licurgo foi um grande guerreiro. Notem que eles sempre se referem a guerreiros ancestrais, lendários, porque eles são modelos para eles, né? Então o Diomedes aqui vai se referir a Licurgo mesmo, um grande guerreiro que não viveu muito tempo, ele que lutou contra os deuses celestiais. Foi ele que outrora escorraçou as amas do delirante Dioniso da sagrada montanha de Nisa, e todas elas deixaram cair no chão as varas de condão golpeadas pelo carniceiro Licurgo com o acicate das vacas. Mas Dioniso fugiu espantado e mergulhou nas ondas do mar, onde em seu regaço acolheu Tétis, o amedrontado. Enorme era seu terror ante a ameaça do homem. Contra Licurgo se enfureceram os deuses que vivem sem dificuldade, e o filho de Cronos cegou-o. Nem por muito tempo mais viveu, visto que era detestado por todos os deuses imortais. Não seria eu a combater contra os deuses bem-aventurados. Mas se pertences aos homens que comem o fruto da terra lavrada, ao contrário dos deuses que se alimentam de néctar e ambrosia, né? Ou seja, um alimento mágico, divino, né? Aproxima-te para que chegues o mais rápido às amarras da morte. A ele deu resposta o glorioso filho de Hipóloco. Eu gosto muito do Glauco, porque o Glauco é irônico e cínico, né? Então assim, ele já começa a resposta dele com uma ironia cínica, né? A ele deu resposta o glorioso filho de Hipóloco: Tídida magnânimo,
por que queres saber da minha linhagem? E aqui ele vai usar uma das imagens mais bonitas de toda a Ilíada, né? Assim como a linhagem das folhas, assim é a dos homens. As folhas, atira-as o vento ao chão, mas a floresta no seu viço faz nascer outras, quando sobrevém a estação da primavera. Assim nasce uma geração de homens e outra deixa de existir. Dá uma lição de poesia ainda para o Diomedes, né? Que, digamos assim, não é tão eloquente quando fala, né? O Glauco diz para ele, olha, assim como a linhagem das folhas são os homens, né? Assim como as folhas caem, podadas pelo outono, também as gerações dos homens passam, deixam de existir, e assim como as folhas são substituídas por novas folhas, né? Os homens são substituídos por novos homens. É uma maneira poética dele dizer assim, olha, eu sou um mortal, não sou um Deus, né? E de achar ao mesmo tempo irônico, engraçado, que esse sujeito o confunda com um Deus, com uma divindade, né? Mas se quiseres, ouve também isto, para que fique sabendo da minha linhagem, pois muitos varões há que a conhecem. E aí ele vai contar a história. Lembram quando eu falei para vocês da importância dos ascendentes? Que a descendência é um elemento importante na Ilíada, porque ela por si mesma é uma marca de nobreza e distinção. Então ele vai contar para o Diomedes, né, a sua ascendência. Há uma cidade, Éfire, no centro de Argos, apacentadora de cavalos, né, ou seja, da cidade de Argos, onde os cavalos pastam. Quer dizer, onde se criam cavalos, né? Foi lá que viveu Sísifo, que foi o mais ardiloso dos homens. Vocês conhecem o mito, né? Sísifo, filho de Eolo, foi ele que gerou um filho, Glauco. Glauco gerou o irrepreensível Belerofonte, a quem os deuses deram beleza e amorável virilidade. Então, né, Sísifo, Glauco, Belerofonte. Mas contra ele planeou Próito no coração coisas malévolas e afastou-o, porque era muito mais forte da terra dos argivos. É que Zeus os fizera súditos do seu cetro. Ora, com ele estava a esposa de Próito, a divina Anteia, louca para se deitar em oculto amor. Ou seja, Anteia, a esposa de Próito, né, queria se deitar em oculto amor com Belerofonte, né? Se deitar em oculto amor é um eufemismo, né? O que quer dizer que ela queria meter-lhe um par de chifres no marido com Belerofonte, esse herói a quem os deuses deram beleza e inconfundível virilidade, né? Mas de forma alguma logrou convencer quem albergava bons pensamentos, o fogoso Belerofonte. Ou seja, mas ela não conseguiu convencer Belerofonte de se deitar em oculto amor com ela, porque esse eufemismo também é muito bom, né? Albergava bons pensamentos, né? Quer dizer que ele era uma figura correta, digna, então ele não aceitaria isso, né? Ao rei Próito, assim falou depois a mulher mentirosa: morre tu, ó Próito, ou então mata Belerofonte. Não tem um negócio assim na Bíblia também? Né? Uma figura que também, uma mulher que também diz para o marido que o fulano se deitou com ela, não lembro agora, né? Tem vários, né? Tem vários exemplos, inclusive na Bíblia, né? Pessoal, as duas invenções mais antigas da humanidade depois da guerra, tá? As duas invenções mais antigas da humanidade depois da guerra, que é o que eu chamo de venda casada, é o casamento e o adultério, né? Exatamente. O Procon
o Procon devia intervir nisso, porque isso é venda casada, é proibido pelo Procon, né? Você não pode vender uma coisa e obrigar o cara a comprar outra junto, né? Mas não é por acaso que a Bíblia está cheia dessas histórias, que a gente tem isso com a Anteia aqui na figura do Próito, né? Do marido Próito, porque é uma dessas grandes experiências humanas que tem uma larga trajetória, uma larga história, tal, né? Zeus, não só Zeus, mas vejam, Afrodite e Apolo, Afrodite traindo Hefestos, né? O deus manco com quem ela foi obrigada a se casar com Apolo, na própria cama deles, né? De Hefesto e Afrodite. Hefesto faz uma armadilha de ferro para prender os dois, inclusive, né? Assim falou, e do soberano se apoderou a fúria, assim que tal ouviu. Absteve-se de o matar, pois disso sentia respeito no coração. Então ele não quis matar Belerofonte porque respeitava Belerofonte, mas o que ele faz? Mandou-o para Lícia e deu-lhe para levar sinais ominosos, escrevendo muitos e mortíferos numa tabuinha de aba dupla. Mandou que os mostrasse a seu sogro para que ele o matasse, né? O Próito, que também não é uma figura muito digna não, né? Porque não tendo coragem ele mesmo de matar Belerofonte, na verdade não tendo coragem de se medir com Belerofonte, né? Ele envia Belerofonte até a casa do sogro com instruções numa tabuinha para que o sogro mate Belerofonte, né? Deste modo foi ele para Lícia sob irrepreensível escolta divina. Mas quando chegou a Lícia e ao curso do Xanto, o rio, né, de bom grado honrou o soberano da ampla Lícia. Durante 9 dias o honrou como hóspede. Onde está o problema aqui, né? Antes de ler as instruções na tabuinha, o governante da Lícia, sogro do Próito, faz o quê? Recebe Belerofonte com as honras do hóspede, né? Ou seja, recebe Belerofonte com banhos, comemorações e presentes. Submete Belerofonte à lei tradicional da hospitalidade, né? E matou 9 bois. Mas quando ao 10º dia surgiu a aurora de róseos dedos, foi então que interrogou e pediu para ver os sinais que lhe teriam sido enviados da parte de Próito, seu genro. Porém, quando recebeu o sinal maligno de seu genro, primeiro mandou-o matar a terrífica quimera, porque aí, como ele recebeu o Belerofonte como hóspede, ele mesmo não pode matá-lo. Então o que ele começa a fazer? Começa a inventar tarefas para o Belerofonte. Primeiro ele tem que se livrar da quimera, e é só coisas que o Próito tem certeza que ele não vai conseguir realizar, né? Mas Belerofonte é um desses heróis que lembram, né, a figura lendária do próprio Hércules, né? Heracles. Primeiro mandou matar a terrífica quimera. Ela é de raça divina, não pertence a dos homens. À frente tem forma de leão, atrás de dragão, no meio de cabra. Seu sopro é a fúria terrível do fogo ardente. Mas Belerofonte matou-a, obedecendo aos portentos dos deuses. Em segundo lugar, lutou contra os Sólimos gloriosos, né? Os Sólimos eram um povo guerreiro conhecido, distinguido pela sua enorme bravura, uma bravura que se aproximava da irresponsabilidade, né? E veja, ele não luta contra um Sólimo, ele luta contra os Sólimos, contra todos os guerreiros Sólimos, né? Dizia ele ter sido aquela maior batalha em que participara. Em terceiro lugar, abateu as Amazonas, iguais dos homens.
Veja, só coisa muito simples, né? Porque o que ele faz? Ele vai lá, luta com a Quimera, luta com os Sólimos, luta com a Mulher Maravilha, luta com todo mundo, né? Contra ele, enquanto regressava, teceu o rei outro espesso engano, escolhendo os melhores varões da ampla Lícia, preparou uma emboscada, mas estes nunca regressaram para casa, pois a todos eles matou o irrepreensível Belerofonte. Mas quando o rei reconheceu que ele era filho de um deus, reteve-o lá e deu-lhe sua filha em casamento. Porque, veja, o que ele pode fazer? Manda o cara lutar com a Quimera, com os Sólimos, com as Amazonas, manda os maiores varões e assassinos da Lícia emboscá-lo, e ainda assim esse cara regressa para o palácio, né? Primeiro que ele não entendeu que ele não é bem-vindo, né? Segundo, que o rei pensa, bom, diante de um cara desse, qual é a melhor coisa que eu posso fazer? Uni-lo à minha filha e presenteá-lo com o meu próprio reino, né? Deu-lhe ainda metade de toda a honra de seu reino, e os lícios demarcaram-lhe um domínio senhorial superior a todos, terra de pomares e lavouras, para que nela habitasse. E ela, a esposa, né, deu à luz 3 filhos para o fogoso Belerofonte, Isandro e Hipóloco e Laudameia. Vejam, o Glauco que está falando aqui é filho de Hipóloco, né? Logo, neto de Belerofonte. Com Laudameia se deitou Zeus, o conselheiro, e ela deu à luz o divino Sarpedon, armado de bronze. Sarpedon, um dos outros grandes guerreiros gregos, né? Quando também Belerofonte foi odiado por todos os deuses, vagueou só pela planície alheia, né? Belerofonte melancólico, porque odiado por todos os deuses? Porque perdeu todos os seus filhos, né? Todos os seus filhos morreram enquanto ele ainda estava vivo, né? E aí, melancolicamente, ele vaga solitário pelas planícies alheias, né? Essa imagem é muito triste, é a pura imagem da melancolia, da dor do luto, né? Quando também Belerofonte foi odiado por todos os deuses, vagueou só pela planície alheia, devorando seu próprio coração. Vejam, essa imagem da solidão, e mais do que a da solidão, a da melancolia, né? Vagou só pela planície alheia, devorando seu próprio coração, a melancolia, e evitando as veredas humanas, a solidão, né? Isandro, seu filho, por ares que da guerra não se sacia, foi morto quando combatia contra os Sólimos gloriosos. Sua filha foi morta pela irada Artemis das rédeas douradas. Quanto a Hipóloco, foi ele que me gerou, afirmo ser seu filho. Mandou-me para Troia e muitas recomendações me fez, que primasse pela valentia e fosse superior a todos os outros, para que não desonrasse a linhagem paterna. Vejam, é preciso fazer justiça à linhagem paterna, aos antecessores. É preciso honrar, né, as conquistas dessa linhagem. Eles que em Éfere e na ampla Lícia nasceram para ser os mais nobres. É desta linhagem, pois, e deste sangue que declaro descender. Assim falou, regozijou-se Diomedes, excelente em auxílio, espetou a lança na terra provedora de dons e com doces palavras se dirigiu ao pastor do povo. Na verdade, és amigo da casa de meu pai. Veja, o momento do reconhecimento, né? O Aristóteles descreve na Poética sobre a tragédia, né? Ele diz que todo o enredo precisa ter 2 momentos chaves na construção da ação, que é a anagnórise, que nós traduzimos por reconhecimento, e a peripécia, que nós chamamos hoje de reviravolta,
mas o pessoal gosta de chamar de plot twist, como se os americanos tivessem inventado esse recurso, né? Não, esse recurso tem 2.600 anos de descrição, aparece na Poética do Aristóteles, né? E o que é isso, a anagnórise? É o momento em que aquilo que estava oculto no enredo e produzindo o conflito se revela, é desvelado, ele aparece em primeiro plano, né? Anagnórise, tá? Anagnórises ou reconhecimento. O Aristóteles até dá um grande exemplo, né? Ele diz que o maior exemplo de anagnórises, ou seja, reconhecimento e peripécia, reviravolta, quer dizer, a partir daquela descoberta, daquele reconhecimento, a história se inverte, a história muda, a história assume um novo caminho. O Aristóteles diz que o maior exemplo de anagnórise e reconhecimento que deveriam, segundo ele, né, o ideal é que eles ocorram, que essas duas coisas ocorram ao mesmo tempo, né, está no Rei Édipo, do Sófocles, que é o instante da tragédia em que o Édipo descobre, reconhece que ele é o assassino que ele mesmo está procurando, né? E consequentemente isso implica na reviravolta, né? Na passagem da felicidade ao infortúnio, porque esse homem que até esse momento era rei, ele entra no quarto do palácio e lá vê que Jocasta, sua mulher, havia se enforcado ao descobrir que tinha se casado com o próprio filho e gerado descendentes com ele, e o Édipo, com o alfinete da túnica dela, cega-se, né? Fura, vaza os 2 olhos e se condena ele mesmo ao ostracismo, ao banimento. Ele parte da cidade, né? Ele se torna um estrangeiro sem cidadania, né? Aqui no episódio de Glauco e Diomedes, a gente tem também a anagnórise e o reconhecimento acontecendo ao mesmo tempo, né? É nesse momento, logo depois de contar a história dos seus ascendentes, da sua linhagem guerreira, que Diomedes diz, né, que és amigo da casa de meu pai, a hospitalidade os une em laços familiares, né? Outrora o divino Eneu recebeu o irrepreensível Belerofonte no seu palácio, onde o reteve durante 20 dias, e um ao outro ofereceram belos dons hospitaleiros. Eneu presenteou-o com um cinturão brilhante de púrpura e Belerofonte deu-lhe uma taça dourada de asa dupla, a qual, quando para cá vim, eu deixei em minha casa. De Tideu não me lembro, né? Tideu, ele se lembra do avô, mas ele não se lembra do próprio pai, né? De Tideu não me lembro, visto que me deixou ainda pequeno, quando a hoste dos aqueus pereceu em Tebas. Vejam, os gregos estão sempre metidos em guerras, né? Se não é com os troianos, é com os tebanos, tal, né? Por conseguinte, sou teu amigo e anfitrião em Argos. Tu és meu na Lícia. Vejam, mesmo 2 gerações depois, eles continuam ligados pelo vínculo, né? Pela nobreza da hospitalidade, né? Se eu visitar a terra daquele povo, evitemos, pois, a lança um do outro por entre esta multidão. Há muitos troianos e seus famigerados aliados para eu matar. E aqui famigerado não tem esse segundo sentido, sabe? Porque na nossa cultura nós temos um segundo sentido para famigerado, que é de má fama, né? Aqui não, ele está usando famigerado no sentido de há muitos troianos distintos, reconhecidos, famosos, né? Aquele que o Deus me proporcionar
e que há muitos troianos e seus famigerados aliados para eu matar. Aquele que o Deus me proporcionar e que eu alcançar com os pés, e há muitos aqueus para tu matares, aquele que fores capaz. Mas troquemos agora as nossas armaduras, para que até estes aqui saibam que amigos paternos declaramos ser um do outro. E diante dos soldados gregos e troianos, eles trocam as armas, para que eles saibam que eles não podem lutar, porque estão ligados, irmanados, por um vínculo de familiaridade. Depois que assim falaram, ambos saltaram dos carros. Vejam, pessoal, como eu venho dizendo aqui, a hospitalidade é um valor tradicional, é tão antigo, é uma experiência tão antiga, derivada da vivência cotidiana, mas tão antiga que se tornou uma espécie de lei não escrita, o que significa que aqueles que estão ligados por esses laços não pode quebrá-los nem desrespeitá-los. Do mesmo modo que os gregos, do mesmo modo que os homens eram punidos, né, se matassem os seus, ou seja, se matassem a sua própria família, né, irmão, filho e mãe, filho e pai e tal, eles são punidos se eles quebram os vínculos de hospitalidade, porque é a mesma coisa que irmão matar irmão, né? Depois que assim falaram, ambos saltaram dos carros, apertaram as mãos e juraram ser fiéis amigos. Foi então que a Glauco tirou os Euscrônida, o siso, o juízo, o bom senso. E aqui é uma ironia do narrador homérico que é muito engraçada, né? Ele diz assim: foi nesse momento que eles trocaram as armas que Zeus tirou o bom senso de Glauco. Por quê? Ele que trocou com o Tídida Diomedes armas de ouro por armas de bronze, o valor de 100 bois pelo de 9. Porque tem mais essa, né? Algumas armas são melhores, mais distintas e mais especiais do que outras armas, né? É o caso aqui desse irônico narrador dizendo assim: olha, o Glauco só pode estar louco em trocar ouro por bronze, né? O valor de 100 bois por 9, né? Mas, como eu disse, isso está ligado, né? Isso está ligado à ideia da hospitalidade, o respeito pela hospitalidade. Vejam, pessoal, tentem imaginar uma cena dessa no contexto de qualquer experiência, de qualquer guerra contemporânea. Como eu acabei de dizer, a gente chegou ao limite do absurdo, né? De que as guerras são travadas por homens que nós sequer sabemos quem são, pilotando aviões não tripulados e jogando bombas em pessoas a 800 quilômetros de distância, 500 quilômetros de distância. Esses dois estão lutando no meio da batalha e descobrem um vínculo de irmandade, né? Que a honradez, faz com que eles imediatamente se despojem das armas, né? E deixem de se enfrentar, né? Então, não é por acaso, pessoal, que o Walter Benjamin, eu vou mencionar alguns textos do Benjamin aqui, eu coloquei todos na pasta lá, né? Para quem se interessar depois. Não é por acaso que o Walter Benjamin, filósofo e crítico alemão, né? Um dos maiores especialistas em modernidade e mundo moderno, por exemplo, é do Benjamin um dos textos mais importantes, uma das interpretações mais importantes sobre o contexto em que viveu e a poesia que criou o Baudelaire, né? O Benjamin tem um livro todo dedicado ao Baudelaire e o modo como o Baudelaire, né,
habitou a cidade de Paris e criou a poesia moderna por meio da experiência urbana do homem na cidade em Paris, né? Essa é só uma das grandes obras que o Benjamin deixou. Ele deixou longos ensaios sobre filosofia da linguagem, ele deixou ensaios sobre o Goethe, sobre a literatura do Goethe, deixou longos trabalhos. Ele tem um ensaio muito bom que se chama O Capitalismo como Religião, que eu recomendo que vocês procurem e leiam, né? E ele, um dos maiores especialistas em modernidade e mundo moderno, não é por acaso que ele tenha se dedicado tanto ao problema da experiência em suas reflexões. Porque lá no mundo clássico, no mundo heróico, as experiências são o quê? Transmissíveis. O que isso significa? O episódio de Glauco e Belerofonte mostram isso. A experiência no mundo heróico, né? No mundo clássico homérico, a experiência é um valor, é uma forma de sabedoria para a vida. Vejam, por que o Glauco e o Diomedes deixam de lutar? Porque eles sabem que a vivência dos seus avós construiu entre eles uma experiência, um valor a ser respeitado, a ser partilhado, né? Então vejam, as grandes experiências das gerações anteriores, elas vão sendo transmitidas oralmente, de geração a geração, como uma forma de sabedoria para a vida. É isso que a gente encontra em toda a Ilíada, em toda a Odisseia, né? E o Benjamin vai discutir em vários dos seus ensaios o problema da experiência no mundo moderno, né? O Benjamin, ele faz uma distinção desde o início, né? Em todos os ensaios onde ele vai discutir o problema da experiência, o Benjamin faz uma distinção entre Erlebnis e Erfahrung, né? Erlebnis seria a vivência, né? O que são as vivências, né? Elas são da ordem daquilo que fazemos, daquilo que nós praticamos ou daquilo que nos acontece, né? Aquilo que caracteriza a realização cotidiana da vida. As vivências são tudo aquilo que nós fazemos ou que acontece conosco ao longo de um dia, de uma semana, de um ano, né? Aquilo que nós realizamos ou nos acontece cotidianamente. As vivências constituem, como eu venho chamando aqui, aquela massa de acontecimentos, né? Aquela massa de acontecimentos que são marcados pelos hábitos, pelas rotinas, pelas nossas práticas diárias, né? A Erfahrung, por sua vez, é aquilo que nós fixamos das nossas vivências, ou seja, é aquilo que nós aprendemos a partir delas e que nós convertemos numa forma de conhecimento empírico, ou seja, derivado diretamente das nossas realizações. Sabe, quando algumas das nossas vivências parecem nos trazer bons resultados, quando nós realizamos uma coisa qualquer de uma forma diferente da que estamos acostumados a fazer cotidianamente, e essa coisa que nós realizamos de forma diferente traz um bom resultado, ou seja, nós aprendemos com essa coisa com essa vivência que nós realizamos de uma forma diferente da habitual,
nós tendemos a transformar essa descoberta numa experiência. O que isso significa? Nós cristalizamos isso como uma forma de aprendizado. Para quê? Para que numa outra situação similar eu não precise ficar testando diferentes formas de solucionar ou de realizar uma coisa, né? Eu já tenho essa experiência estabelecida, né? A Jeanne-Marie Gainsbourg, ela, autora de História e Narração em Walter Benjamin, uma filósofa franco-brasileira, né? Numa entrevista ao portal Cioran Brasil, faz uma associação interessante com o conceito de Erfahrung. Segundo ela, a Erfahrung do Benjamin remete no seu núcleo etimológico. O núcleo etimológico de Erfahrung é um verbo alemão, tá? Fahren, certo? Então a Jeanne-Marie Gainsbourg diz o conceito de Erfahrung remete no seu núcleo etimológico, fahren, viajar, atravessar um país, às errâncias e provocações de Ulisses, Odisseu, né? Esse primeiro viajante de nossa tradição ocidental. Aliás, as provações de Ulisses em grego, seus sofrimentos e suas vitórias, são ditas no radical grego peiran, que depois, passando pelo latim, dá a nossa palavra experiência. Se a Odisseia pode ser dita o paradigma do caminhar da vida e do pensamento, eu tratei disso aqui nas aulas passadas, a Odisseia como símbolo Odisseu como símbolo do conhecimento, da curiosidade, da vontade humana de saber e aprender, e a Odisseia como metáfora da jornada, da própria jornada da vida, da própria jornada existencial, né? Como tropo da jornada existencial. Se a Odisseia pode ser dita o paradigma do caminhar da vida e do pensamento, ela também é um modelo de uma narração bem-sucedida. Aquela de Homero, mesmo que esta figura singular nem tivesse existido enquanto tal, e, sobretudo, a do próprio Ulisses, que conta suas aventuras nos cantos centrais do poema a seus anfitriões na ilha de Feácia. Essa cena demonstra não só a aptidão narrativa do herói, vejam, o fato de que o Odisseu, além de um homem astuto, um homem de conhecimentos, além da sua racionalidade e sabedoria, além do seu domínio do logos, da eloquência, da palavra, ele também é um grande contador de histórias, né? Que em alemão eles dizem Erzähler, né? O contador de histórias. Essa cena demonstra não só a aptidão narrativa do herói, que cena? Lá a partir do canto 6, quando o Odisseu, do canto 5 mais ou menos, até o canto 12, quando ele vai contar vários episódios da sua história e da história da sua viagem e da história da sua tripulação para os feácios, né? Ele assume a narrativa porque ele é um narrador tão bom quanto o próprio narrador homérico em terceira pessoa, né? Ele é um narrador tão habilidoso quanto o próprio narrador homérico, né? Essa cena demonstra não só a aptidão narrativa do herói, mas também a vontade, o desejo de ouvir histórias dos seus ouvintes. Eles preferem passar uma noite em branco a perder essas belas histórias. E Ulisses, por sua vez, aceita de bom grado postergar sua partida para Ítaca e continuar narrando durante vários dias. É isso que ele faz. Ao invés dele meter o pé e ir embora, ele continua ali, ele vai ficando, sabe? Vai ficando, vai contando histórias. É o Forrest Gump,
né? Vai ficando, vai contando histórias. O cara está empenhado em voltar para casa, mas às vezes nem tanto, né? Então veja, fim aí da citação da Jean-Marie Gagneban. Por isso, pessoal, a experiência é aquilo que nós construímos como uma forma de sabedoria da e para a vida, né? Vejam, a experiência é aquilo que nós construímos como uma forma de sabedoria da, porque nós tiramos ela da Erlebnis, das vivências, né? E para a vida, porque qual é a ideia? A ideia é que uma verdadeira experiência, ela pode ser comunicada, ela pode servir a outras pessoas, porque a verdadeira experiência tem um caráter de exemplaridade. A verdadeira experiência, ela é exemplar. O que quer dizer exemplar? É como a experiência de Glauco e Diomedes. Eles trocam armas diante de todas aquelas pessoas como um exemplo de que estão ligados por uma tradição anterior, por uma experiência anterior que vinculou os seus avós, né? A experiência, então, está ligada à tradição, aquilo que se pode deixar ao outro como uma fonte de conhecimento e utilidade para a vida. Vejam, no Experiência e Pobreza, um dos primeiros ensaios do Benjamin, na verdade o primeiro ensaio dele em que ele trata da questão da experiência é um ensaio acho que de 1919, da juventude dele. Mas o Experiência e Pobreza é o primeiro ensaio da vida adulta dele, onde ele vai tratar da questão da experiência, né? Ele vai elaborar a questão da experiência. E o Experiência e Pobreza começa, né? Começa com ele se referindo a uma fábula, uma parábola de um velho livro que eu acredito que ele mesmo inventou essa parábola, porque o Benjamin fazia isso às vezes, né? Ele dizia assim, como dizia, uma parábola, uma fábula, uma história qualquer, de um livro qualquer, mas no fim das contas não tem como você verificar isso, né? Mas ele começa um ensaio assim: em nossos livros de leitura havia a parábola de um velho que no leito de morte revela a seus filhos a existência de um tesouro oculto em seus vinhedos, nas suas plantações de uva, né? Então, no leito de morte, um velho conta aos filhos que ali nas terras do vinhedo há um tesouro oculto, né? Bastava desenterrá-lo. Os filhos cavam, mas não descobrem qualquer vestígio do tesouro. Com a chegada do outono, porém, as vinhas produzem mais que qualquer outra na região. Só então compreenderam que o pai lhes havia transmitido uma certa experiência, ou seja, um certo conhecimento, uma certa sabedoria derivada da própria vida, né? A felicidade não está no ouro, mas no trabalho duro. Tudo bem, mas e quem não gosta de trabalhar como eu? Faz o quê? Né? Sim, porque, veja, pessoal, a gente vive nessa porra desse mundo, fica esses idiotas desses coaches no Instagram, no Facebook, no Twitter, esse inferno que voltou, né? Ficam lá, assim, empreendam, façam, trabalhem, realizem, com trabalho duro vocês chegam lá. Gente, quem gosta de trabalhar? Não, é sério isso, pessoal? Quem gosta de trabalhar? Não, pô. Se tem uma figura que eu desprezo, é o aficionado pelo próprio trabalho. Sabe? Sempre que eu conheço alguém que é muito apaixonado pelo que faz, eu falo assim, Não é confiável. Não, tipo, veja, eu não confio em ninguém. Sabe esse negócio de que ama o que você faz, que nunca mais na vida você vai amar nada, né?
Essa é a grande lição que a gente deduz do amor pelo trabalho. Na verdade, o que o Benjamin quer dizer aqui, né, que a felicidade não está no ouro, mas no trabalho duro, né? A verdade é que o que ele quer dizer é, sem dizer aos filhos, o pai moribundo lhes ensinou que a melhor forma, ao cavarem a terra, o pai transmitiu uma sabedoria, uma experiência em forma de sabedoria. Ao cavarem a terra procurando ouro, o que eles fizeram? Revolveram a terra como é necessário para que na nova plantação, né? Para que no período de plantar ela esteja mais fértil, melhor, né? mais arejada, mais adubada, né? Ou seja, o que o pai lhes ensinou foi uma forma de compreender a terra, uma forma de sabedoria, uma forma de entendimento sobre a terra, né? Sobre como produzir mais e melhores uvas, né? E aí o Benjamin continua, né? Ele diz assim: tais experiências não foram transmitidas de modo benevolente ou ameaçador à medida que crescíamos. Ele ainda é muito jovem, mas em breve será um dos nossos, ou um dia ainda vai experimentar na própria carne. Sabia-se também o que era a experiência. Ela sempre fora comunicada pelos mais velhos aos mais jovens, né? Então veja, essas experiências nos foram transmitidas de forma ameaçadora ou benevolente à medida que nós crescíamos, né? Sabia-se também exatamente o que era a experiência. Ela sempre fora comunicada pelos mais velhos aos mais jovens. Vejam, o problema da experiência para o Benjamin, como eu disse, está sempre ligado à tradição. A ideia de que um velho, né, um velho é sempre alguém que tem algo a nos ensinar, porque é sempre alguém que já passou por essas experiências e pode relatá-las, comunicá-las. Mas o grande problema do Benjamin, a gente vai ver, é que no mundo moderno nós rompemos com a tradição, né? O que, entre outras coisas, uma das mais importantes características do mundo moderno é a ruptura com a ideia de tradição, inclusive que se revela na impaciência a partir da qual a juventude ouve os mais velhos, na impaciência de um diálogo que vai se perdendo cada vez mais nos dias de hoje, né? Um diálogo no sentido de que alguém que acumulou um certo... É porque a gente também não, como diz o cara lá do Choque de Cultura, a gente também não pode levar muito a sério esse negócio de sabedoria dos idosos, porque com o tempo é possível acumular burrice também, né? Mas o Benjamin, claro, está lidando com uma ideia de mundo que desapareceu, né? Vejam, esse conhecimento sobre revirar a terra para que ela produza mais e melhor depois, é um conhecimento fundamental. Porque, veja, como os próprios gregos sabem, como o próprio Diomedes se refere, né, sobre os deuses e os homens no diálogo dele, né, tipo, perguntando para o Glauco se ele come dos frutos lavrados na terra, né? Desde a Ilíada nós sabemos que sem o trabalho não se come, por exemplo, né? Então, isso que a parábola ensina, de acordo com o Benjamin, aqui no começo do ensaio Experiência e Pobreza, é muito importante, porque quer dizer assim, olha, há uma série de experiências tradicionais que são relevantes para a nossa vida, que são uma forma de sabedoria importante e que nós perdemos. E que nós perdemos porque num determinado momento nós deixamos de ouvir e também deixamos de praticar essa sabedoria que vai sendo transmitida geracionalmente, né? Essa sabedoria que nasce das tradições, né?
de forma concisa, com a autoridade da velhice, em Provérbios. Então veja, como é que as experiências eram ensinadas antigamente, elas eram transmitidas, né? De uma forma concisa, a velhice transmitia suas experiências por meio dos provérbios, né? Sabe, Deus ajuda quem cedo madruga, né? De forma prolixa, com a sua loquacidade em histórias. Então assim, de forma concisa, os provérbios, de forma prolixa, loquaz, que fala muito, por meio das histórias que a velhice contava, né? Às vezes como narrativas de países longínquos, diante da lareira, contadas a filhos e netos. Então, às vezes, essas histórias eram, né, histórias contadas, narrativas de países longínquos, né, contadas diante da lareira a filhos e netos, né? Ou seja, essa ideia de que, olha, isso aconteceu num reino muito distante, num mundo muito distante, no tempo do era uma vez, e a história sempre encerrava, sempre trazia dentro de si, encerrava uma forma de sabedoria, uma forma de aprendizado, uma forma de conhecimento. E o Benjamin se ressente que isso desapareceu. Tanto que esse ensaio Experiência e Pobreza é de 1933. Em 1936, ele vai escrever O Narrador. Na verdade, é Dear Seller, o contador de histórias, né? Em 1936, ele vai escrever O Contador de Histórias, né? Sobre a obra, sobre os contos de Nikolai Leskov. E nesse ensaio sobre o contador de histórias, nesse ensaio O Narrador, o Benjamin vai voltar ao problema da experiência transmitida por meio de histórias e de como o mundo moderno perdeu esse tipo de narrativa exemplar, esse tipo de história que era capaz de funcionar, de servir como um exemplo, né? Quem já leu O Gato Preto? Levante a mão, por favor. Vejam, em termos de experiência, o que esse conto nos ensina? O que eu aprendo com O Gato Preto? Que eu posso transmitir para os meus filhos que eu nem tenho, hipotéticos filhos, diante da lareira. Imagine, eu estou lá com os meus hipotéticos filhos, diante da minha hipotética lareira, contando a história desse país longínquo, dessa cidade distante, né? Baltimore, onde viveu Edgar Allan Poe, que foi o cenário de muitas das suas histórias, assim como Londres, né? Embora ele preferisse sempre essa geografia universal, né? Mas vejam, imagine nesse cenário, eu contando essa história para esses meus filhos hipotéticos, o que eles podem deduzir dessa história? O que eles podem aprender com ela? Tipo... perfeito, né? Vejam. Mas você vai ter remorso. Hã? Mas vai ter remorso. Sim, Você aprende a ocultar um cadáver, mas não aprende a como lidar com o remorso, né? Você aprende uma outra lição, que eu acho que é a mais importante de todas, que é, na hora do aperto, culpe o gato. Oi? E seja assim. E diga que se não fosse esse gato maligno, você jamais teria feito tudo o que você fez. Nunca teria bebido na vida e menos ainda matado sua própria esposa. Vocês percebem que não dá para a gente converter, não há nenhum ângulo por onde a gente encare essa história que ela possa ser convertida numa experiência no sentido benjaminiano? Não há. Por quê? Porque não há mais exemplaridade aí. Porque não há mais as tradições. Tudo isso foi interrompido, abortado no mundo moderno. Então, consequentemente, não há exemplaridade. Veja, tudo que vocês propuseram como aprendizado a partir do Gato Preto, gostei de ver, propuseram cinicamente, quer dizer que estão aprendendo bem com o curso, né?
tudo que vocês propuseram é o que a gente pode no máximo chamar de experiência negativa, um aprendizado negativo. Mas veja, pessoal, a experiência exemplar como o Benjamin a pensa, não pode ter uma dimensão, não pode ser uma aprendizagem negativa. Porque não seria uma experiência, seria justamente o contrário, a degradação da experiência possível, né? Por quê? Porque o mundo moderno, o mundo dessa sociedade, da sociedade burguesa, como eu venho discutindo com vocês quando eu menciono o mundo moderno, é esse mundo do individualismo, mas também é o mundo do egoísmo, é o mundo dos homens e mulheres apartados uns dos outros, é um mundo em que não há mais valores homogêneos, igualmente partilhados entre as pessoas, não há mais uma distinção homogênea. Pessoal, não há mais honra nesse sentido que os heróis gregos aspiravam, né? De uma timê, uma honra a partir da qual eles fossem reconhecidos, né? Mesmo depois da morte, por exemplo, né? Oi? Esse valor da honra, ele pode ser visto em um determinado meio, não igual, mas no sentido de conquistar a honra e ter essa perseverança, essa Sim, mas note que, de novo, o que a gente tem é a falência da experiência, porque essa honra, essa distinção que nasce do confronto desse velho com o peixe, né? Essa insistência em vencer essa criatura a todo custo, como termina o velho e o mar? Ele consegue pegar o peixe, mas até ele retornar para casa, o peixe vai sendo devorado. O peixe que ele passou horas lutando para pescá-lo, né? Esse velho já que está no fim da vida, no fim da virilidade, no fim da força física, trava essa que é a última grande batalha da sua vida contra esse peixe. Eu não gosto desse livro não, tá, gente? É que o João perguntou, eu estou respondendo, mas eu não gosto. O pessoal acha isso sensacional, tal, acha uma puta punhetagem esse livro, né? Mas tudo bem, tá escrito aí, o Hemingway é um escritor importante, vamos nessa, João. É que do Hemingway eu prefiro os contos, e dos romances eu prefiro O Sol Também Se Levanta, que é uma obra-prima, né? Eu não gosto muito desse Velho e o Mar, porque é uma coisa muito esquemática. Você lê e você vê toda essa coisa que uma parte da literatura americana adora, que é assim, até os símbolos estão colocados no lugar certo. O peixe simboliza isso, o velho aquilo, o velho enfrentando a morte, o peixe como uma espécie de anunciação da perda da força, da juventude, da virilidade, da morte que o aguarda, tal. Acho essas coisas, veja, eu não gosto de esquematismo, né? Quando eu leio um livro, eu estou procurando, porque veja, se eu quiser esquematismo, eu preparo aula, porque quando eu preparo uma aula tem que ser esquemático, tal. Agora, quando eu leio um livro ou vejo um filme, eu quero que esse livro, esse filme me convença de alguma maneira que o que está acontecendo ali é aleatório, é ocasional, como as coisas acontecem na vida, né? Não é bem o que a gente vê no Velho e o Mar, mas o exemplo é bom, João, porque há essa luta mesmo, né? E o velho coloca ali, digamos assim, toda a sua experiência nesse embate com o peixe, né? Mas o que ele consegue? Qual é o aprendizado? Ou seja, qual é o prêmio, a distinção por essa batalha honrada que ele trava com o peixe? Ele ganha o peixe, mas perde, né? Ele ganha o peixe, mas perde, porque a primeira coisa que ele aprende é que ele está velho mesmo, né? E que ele não pode vencer isso. A maior disputa da vida dele é contra a morte, e ele está perdendo essa, né? Não é por acaso que se chama o Velho e o Mar, e não o Velho e o Peixe. Porque o velho no horizonte, o velho enfrentando o horizonte da própria finitude,
Bonito esse eufemismo, né? O velho enfrentando o horizonte da sua própria finitude, acabei de inventar. O velho enfrentando o horizonte da sua própria finitude e o mar, em contraposição justamente a esse elemento da natureza, né? Que na literatura simboliza o quê? O manancial, a imensidão, a coisa inesgotável, ampla, né? E cheia de possibilidades. Porque o mar sempre, veja, desde o Odisseu, o mar é a metáfora das possibilidades, daquilo que se pode realizar, daquilo que se pode conhecer, né? Tá claro isso, pessoal? Veja, é um jogo, uma contraposição muito interessante. Eu não gosto do livro mesmo como livro, né? Mas aqui vai uma coisa importante. Sabe esse negócio de eu não li, não gostei e tal? Veja, isso é coisa de gente idiota, né? Para você não gostar de algo, é preciso conhecer essa coisa, né? Veja, eu não estou dizendo que eu não gosto do Hemingway, estou dizendo que particularmente não gosto desse livro, né? E expliquei as razões, né? Inclusive esse esquematismo narrativo, né? Que eu acho muito exagerado no Velho e o Mar, mas o exemplo que o João deu é bom, porque veja, ainda que pareça haver alguma experiência em jogo, e ela há, essa experiência no fim das contas não ensina nada, né? Veja, o pescador volta para a terra, né? Constatando que ele está velho. Exatamente, constatando o que ele já sabia quando ele parte para o alto mar, né? Ele volta para a terra constatando que ele está velho e vai morrer, que não há nada que se possa fazer com relação a isso. Mas veja, não há uma sabedoria nisso, no sentido benjaminiano, né? Da exemplaridade, porque ele nada sabe da morte que o aguarda. Ele nada sabe desse destino, do destino pós-morte. Ele nada sabe do que vai ser dele mesmo, da sua alma imortal ou não. Nada sabe de nada. E a experiência é, como eu disse, uma forma de sabedoria, de acordo com o Benjamin, né? E aí ele continua. Oi? A questão que vocês estão falando da guerra, né, que ela vai se pegando nas obras modernas. A gente poderia interpretar que nas obras modernas a guerra assume um papel mais espiritual, como por exemplo, eu pensei a Paixão Segundo de H, que a protagonista, a grande guerra assim, da protagonista é contra ela mesma. Sim. A gente pode pensar nisso, a gente pode pensar que o conflito não está mais nessa luta entre povos e culturas, né? O embate, a batalha é entre o ser e ele mesmo, entre o sujeito e o mundo, né? Espiritual, você diz, João, no sentido da ordem do espírito, né? Ou seja, da interioridade humana. A gente pode dizer isso, com certeza. Embora continue havendo as narrativas de guerra, ou seja, personagens que estão envoltos num mundo exterior, né? Num mundo exterior marcado pela guerra, pela morte, pela violência, pela barbárie, né? Mas a literatura moderna se caracteriza em larga medida por essa espécie de guerra interior, né? Por essa disputa que se dá na ordem do espírito, né? Entre o sujeito e ele mesmo, entre ele mesmo e o mundo, entre ele mesmo e o outro, né? Entre ele e a compreensão que ele tem, a percepção que ele tem de todas essas coisas também, né? Certo? Então o Benjamin diz assim: o que foi feito de tudo isso? Ou seja, das tradições, das experiências, dos provérbios e das histórias que os velhos contavam como uma forma de experiência, sabedoria. O que foi feito de tudo isso? Quem encontra ainda pessoas que saibam narrar algo direito? Que moribundos dizem hoje palavras tão duráveis que possam ser transmitidas como um anel de geração em geração? Quem é ajudado hoje por um provérbio oportuno, né?
Quem tentará sequer lidar com a juventude invocando sua experiência? Veja, o Benjamin está dizendo isso lá em 1933. Imagine se ele vivesse hoje, porque hoje o que nós conhecemos e o que experimentamos é a mais completa e absoluta derrocada da experiência. Como eu disse para vocês, as pessoas sequer têm a paciência hoje de lidar com alguém invocando a sua própria experiência, né? E sugerindo que há nessa experiência alguma forma de sabedoria com a qual aprender, né? A maior parte do tempo a impressão que a gente tem é que as pessoas sequer estão ouvindo o que a gente está dizendo, né? Então veja, não há mesmo experiência como sabedoria, experiência como exemplaridade que possa ser transmitida, porque as pessoas não estão mesmo ouvindo o que está sendo, o que se está dizendo, né? As pessoas não prestam mais atenção. Vejam, há uma infinidade de mecanismos a concorrer com a capacidade das pessoas de dedicar sua atenção às coisas, né? Vejam, eu estava vendo uma entrevista de um pediatra brasileiro, acho que ele chama Daniel Becker, e ele estava dizendo que a gente já tem hoje os jovens, crianças na verdade, estão passando hoje por uma epidemia de miopia gravíssima. Ou seja, o número de crianças míopes é enormemente maior hoje do que já foi em qualquer outro contexto passado. E vocês sabem por quê? 10 horas, quase 10 horas por dia de tela a 4 centímetros de distância do rosto, né? Tudo bem, eu também sou míope e perco a cada ano um pouco mais da minha capacidade de enxergar longe, mas o que nem é tão ruim, porque eu tiro o óculos, não conheço ninguém, e o mundo parece até bom quando eu estou sem óculos, né? Mas vejam, eu me tornei míope porque passei, de certa maneira, a maior parte da minha vida lendo livros a 4 centímetros de distância e também alienado da realidade ao meu redor, né? Mas a questão de fundo é, as telas estão produzindo mudanças físicas muito graves nas crianças, e as mudanças psicológicas são ainda mais severas, né? Vejam, nunca se teve tantas crianças diagnosticadas com um transtorno de ansiedade, por exemplo, ou crianças com síndrome do pânico, que é comprovado hoje que são coisas associadas também à urgência que as telas produzem, né? Oi? Distúrbio de atenção e etc, né? Vejam, vocês podem me perguntar, mas você não vê nada de bom nisso? Não vejo, né? Eu vim de um mundo onde isso não existia e sobrevivi a esse mundo tal. As pessoas, um monte de gente falando assim para mim, você viu não sei quantos dias sem Twitter tal. Gente, sabe quantas vezes eu acessava o Twitter? Total de 0 vezes por dia. Zero vezes. Eu só tô feliz que é um bilionário. Exatamente. A única coisa que me agrada nessa história é um bilionário triste, um bilionário irritado, né? Porque eu fico feliz com isso. Agora, gente, transformar esse cara em paradigma da liberdade, da luta pela liberdade de expressão, é sério isso? Um bilionário que controla uma das maiores ferramentas de comunicação, entre aspas, do mundo, tal, que controla sozinho. Aliás, achei até meio hipócrita, porque a Natuzaneri da Globo News entrevistou um especialista em tecnologia e o cara dizendo justamente isso: olha, o Elon Musk não é bem um defensor da liberdade de expressão, porque tecnicamente ele é um concentrador da comunicação. Gente, o cara dizendo isso para Natuzaneri na Globo News, o canal de televisão de uma única família que concentra a maior fatia da comunicação pública no Brasil, tal.
eu não vou dizer que beira a hipocrisia, porque fede a hipocrisia, né? É a coisa mais hipócrita do mundo, inclusive. A Globo move historicamente uma campanha contra as redes sociais, por uma regulamentação dura das redes sociais, acusando justamente o fato de que as redes sociais são grandes conglomerados de tecnologia, big techs, que estão concentrando a comunicação no país. Aqui, ó. Desde 1960, essa porra concentrando a comunicação no país, pautando a realidade brasileira, e aí vem argumentar. Vejam, pessoal, eu não gosto do Elon Musk, eu queria que ele entrasse num dos foguetes dele e o foguete explodisse. Foda-se esse cara, né? Mas vejam, não dá para se aliar a Globo nas críticas ao cara, tal. E o que é pior, ela critica o Twitter de um lado, a irresponsabilidade nos discursos antidemocráticos que o Elon Musk produz, mas defende o capital privado, a SpaceX, né, alegando que o Alexandre de Moraes, né, agiu, inclusive, né, contra a lei ao bloquear os bens da outra empresa para saldar as dívidas do Twitter, não sei o que lá, ou seja, tenta criticar o cara de um lado, mas salvar o sistema financeiro do outro. Aqui, ó, o sistema financeiro, foda-se, né? Gente, bilionário bom é bilionário fudido, sabe? Tipo o Ike Batista. É um modelo de bilionário que eu gosto. Esse é o bilionário exemplar, que acaba onde? Na cadeia, né? É esse o tipo de bilionário que eu gosto. Mas percebam que o Benjamin tem razão. O Benjamin está pensando isso em 1933, mas hoje nós já estamos confrontados com essa espécie de falência completa da experiência, né? Porque toda essa sociedade informacional e tecnológica dificulta ou impossibilita mesmo, né, que a gente consiga deduzir da Erlebnis, da vivência, experiências em forma de exemplos, de sabedoria. Tá claro isso, pessoal? Veja, semana que vem eu vou continuar com essa discussão, mas aí eu já vou pensar no Edgar Allan Poe e no Machado de Assis. Então, quem não leu os contos do Machado, se antecipe também, por favor, tá? Pessoal, muito obrigado pela atenção de todos. Tenham um bom resto de semana, um bom descanso. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Oi, João. Pode colocar a presença pra mim? Eu já coloquei. A hora que você chegou eu vi, tá? Oi. Então, mas eu só vou colocar as faltas dessa semana, da aula de hoje, na terça que vem. Aí vocês me avisam terça que vem e eu ponho presença, porque eu já desliguei, senão vou ter que ligar de novo, tá? Tchau, pessoal. Duas perguntinhas para o senhor sobre a avaliação. Oi? Duas perguntinhas para o senhor sobre a avaliação.